Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Vera e hoje é 6 de março de 2022. É um domingo à tarde, está um dia muito lindo aqui onde eu moro, na Argentina. Hoje não vou falar sobre um assunto especial, nem vou fazer comentários de nada. Hoje eu vou contar uma história, por isso que eu estou aqui dentro de casa. Estou numa parte da casa que a gente quase não usa, pouco não transitamos por aqui, é tranquilo, e eu precisava do computador, assim que hoje eu estou gravando daqui de dentro. Hoje eu vou contar uma história. Vocês já devem ter escutado falar sobre Manuel, de Pesquisas Mormonas. Bom, Manuel, ele contou a história dele. Já faz uns mais de 10 anos que ele saiu da igreja, desde que ele começou a ter dúvidas, até que ele saiu e fez a resignação dele. E em 2015 ele escreveu a história dele no mormonismo. Até 2015. Este ano, no início do ano, ele publicou essa história no canal dele de YouTube, que é Pesquisas Mormonas. E ele, quando terminou o vídeo, ele agregou outras coisas que aconteceram de 2015 até hoje, tá? Eu vou ler textual, traduzido para o português, o que ele contou em 2015, quando ele solicitou a resignação dele como membro da igreja, tá? Ele vai contar aí experiências que ele teve, por que ele saiu da igreja, que coisas levaram ele a desejar sair da igreja, tá? Se você se sente identificado, bem, e se não, guarda seus comentários para você. Por quê? A sua crítica, ela não é bem-vinda quando você não se identifica, porque você não passou pelo mesmo que ele. Então, criticar, se você sem conhecer, sem saber o que sente uma pessoa nessa situação, é errado, tá? É um erro. Você precisa ter passado por algo muito parecido para poder fazer alguma crítica, tá? E nem assim, porque cada um tem a sua história. Tá? Se você não se sente identificado, se você está na igreja e está bem, está contente, guarde os seus sentimentos para você e é melhor que você busque outro canal, tá? Eu vou contar a história dele. A história é longa, eu não vou contar toda hoje, eu vou fazer em partes, tá? Então eu vou colocar História do Manuel parte 1, História do Manuel parte 2 e assim vou fazer, porque são 12 páginas aqui no computador, então eu não vou fazer umas 3 páginas por cada vídeo, tá? Vou colocar meus óculos aqui para poder ver bem. E aqui nós vamos, tá? Palavras de Manuel. É difícil saber exatamente quando perdi meu testemunho, pois foi mais ou menos gradual. É muito pessoal. Duvido que alguém deixaria a igreja exatamente pelas mesmas razões que eu. Já na época em que eu trabalhava no bispado, há cerca de 4 anos, comecei a ter sérias dúvidas. Tá? Quando ele diz há 4 anos, isso foi em 2015, 4 anos para trás de 2015, tá? Não é 4 anos atrás de hoje. A morte do presidente Hinckley também me afetou muito, porque eu o amava muito, até eu descobrir que ele trabalhou muito para impedir a emenda dos direitos civis, que garantia a igualdade entre homens e mulheres. Sempre detestei o presidente Monson. Isso era algo muito conflitante para mim. Como alguém poderia duvidar do profeta, certo? Mas por mais que orasse e implorasse a Deus para ajudar-me a aceitá-lo, nunca consegui. Um dos meus maiores problemas foi que, quase imediatamente após a morte do presidente Hinckley e a posse de Monson enviou uma carta aos bispos para ser lida na reunião sacramental, dizendo às pessoas que parassem de contar esta história. Bom, essa é a história que ele diz que as pessoas estavam contando quando faleceu o presidente Monson. Ele diz: quando você vai para o céu e diz que viveu durante o tempo do presidente Hinckley, os anjos vão se curvar a você. Então Manuel, ele diz assim:
por que não deixar o pobre homem morrer por um tempo, pelo menos antes de tentar acabar com os mitos sobre ele? Então as pessoas gostavam muito dele, do Hinckley. E quando ele morreu, todo mundo dizia isso lá, né? Eu nunca escutei isso, mas lá nos Estados Unidos deve ter passado isso. E ele disse que o Monson já chegou tendo problema com isso. Não queria escutar que as pessoas gostavam muito do Hinckley. Bom, acho que as dúvidas mais sérias começaram a aparecer quando comecei a ler ensaios e livros sobre o cérebro e a mente humana. Aprendi que pessoas com estruturas cerebrais diferentes reagem de maneira muito diferente às mesmas experiências. Muitas pessoas têm uma grande facilidade para aceitar histórias metafísicas, enquanto outras acham impossível acreditar em coisas que não podem ver e verificar. Tá? Então ele diz que quando uma pessoa tem problemas emocionais ou outros problemas, ela entende de uma forma diferente as coisas, tá? E é verdade, cada um de nós temos diferentes maneiras de entender as coisas. Por isso que uma mesma coisa não pode ser entendida da mesma forma por todas as pessoas. Isso é certo, eu concordo com ele. E ele continua: não é uma decisão pessoal acreditar ou não, é uma disposição mental. Então, eu me perguntava, por que Deus exigiria que todos acreditassem nele para serem salvos e ao mesmo tempo criar alguém que, por sua própria natureza, não pode crer, não pode acreditar nele? Além disso, está comprovado que uma pessoa que nasce com ansiedade ou que sofre de depressão experimenta sensações diferentes. Assim, o teste da igreja de que é preciso orar e sentir um ardor no peito, se essas coisas não forem verdadeiras, começou a parecer um teste altamente subjetivo para mim. Além disso, minha mãe sentia o mesmo ardor no peito quando ia em outras igrejas, e eu sentia isso quando ouvia músicas que eu gostava muito. Tá, aqui eu faço um parênteses, eu também. Eu ia no cinema e às vezes até chorava, me emocionava muito com um filme, com a música do filme. E então eu pensava, nossa, é tão parecido, né? Quase a mesma coisa do que a gente sente lá na igreja. E eu mesma tentava me enganar, dizendo, não, deve ser alguma coisa diferente, né? É diferente. O sentimento em relação ao Pai Celestial é outra coisa. Era tudo a mesma coisa. Na minha mente eu fazia diferença, mas era tudo a mesma coisa. Exatamente a mesma sensação que tive na igreja. Lá percebi que esse sentimento não tinha nada a ver com o espírito, mas com uma sensação de conforto, de pertencer a um grupo, de participar de algo familiar, de cantar músicas que gostamos, etc. É verdade. Bom, além disso, depois de ouvir na televisão sobre vários assassinatos em massa que parecem ser tão populares aqui nos Estados Unidos, tive que reconhecer que essas pessoas que cometem os assassinatos não podem ser normais. Estas são pessoas cujas cabeças falham, ele diz. Isso significa que eles não serão responsáveis pelos crimes cometidos quando estiverem diante de Deus? Se eles não podem deixar de agir dessa maneira, por que não têm controle de seus pensamentos? Eles serão punidos por terem sido criados dessa maneira? Olha, aqui eu também faço um parênteses, tá? Eu pensava nisso quando eu escutava uma pessoa que sofreu abuso, sofreu violência familiar, e ela cresce e ela fica também com esses problemas, né? Tipo, ela fica uma pessoa alterada, se altera fácil, uma pessoa nervosa, uma pessoa que pode até vir a ser violenta, a cometer também os mesmos atos a que ela foi submetida quando era criança, né? Então eu fico pensando, até onde uma pessoa é culpada pelo que ela faz, sendo que muitas desses erros ou desses até delitos, crimes, ela sofreu isso, tá? Então é uma coisa que ela cresceu com isso acontecendo na vida dela. Então até onde, né?
E, e por que, né, essas coisas, por que acontece assim? Então uma pessoa que ela sofreu traumas muito severos na infância e ela não aceita o evangelho, ela vai ir para o inferno? Ou ela vai para aquele celestial? Não vai viver com Deus? Não vai ter a família dela com ela? Mas se ela não é culpada pelo que aconteceu com ela quando era pequena, sabe? Isso eu pensava, tá? Emmanuel, ele continua. E por que Deus criaria esse tipo de pessoa? Para testar os santos, para ver se eles serão fortes em suas tribulações? É preciso reconhecer que isso é uma coisa muito cruel. Além disso, onde está o livre-arbítrio das pessoas que não podem controlar suas ações? É verdade. O que acontece com elas, né? Finalmente, nessa época, comecei uma dieta muito rigorosa e comecei a aprender quais alimentos são bons e quais alimentos me afetavam. De maneira que... e de qual maneira, né? Afetavam ele de que maneira? E quais alimentos evitar? Em suma, eu era analfabeto alimentar e me tornei muito mais educado sobre o assunto. Quanto mais aprendia, mais percebia que a palavra de sabedoria não faz sentido. Por exemplo, nos dizem para tomar café que tomar café é pecado. Mas por quê? Ele diz. Por ser uma bebida quente, como dizem Doutrina e Convênios, ou por ter cafeína? A palavra de sabedoria não diz nada sobre cafeína. E tanto Joseph Smith como Brigham Young tomavam chá e café. Tá, chá e café, e aqui eu faço outro parênteses, também bebida alcoólica, tá? Também fumavam. Na prisão de Carthage, Joseph e os demais que estavam ali com ele, o irmão dele, John Taylor e outros, eles tomaram bebida alcoólica, tá? Eles fizeram com que os guardas comprassem bebida alcoólica para eles e eles tomaram ali. Se era pelo frio, se era não sei porquê, não importa. Eles tomavam bebida alcoólica, tá? Se é porque uma bebida é quente, como dizia, né, em Doutrina e Convênios, porque podemos tomar sopa, chocolate quente, mate, chá de ervas, etc., que tudo é quente. E se é porque tem cafeína, porque ninguém disse que beber Coca-Cola ou energéticos é pecado? Porque o chocolate que contém cafeína é permitido? Porque se fosse pela cafeína, nada que tem cafeína, nem o chimarrão. Inclusive o chimarrão no Rio Grande do Sul, aí pelos anos 60, por aí, 70, era proibido, né? Depois ele foi liberado porque viram que ninguém queria se batizar porque não podiam continuar tomando seu chimarrãozinho. Um aluno meu, porque o Manuel ele é professor, tá? Ele diz, um aluno meu que é mormon e me criticava constantemente por tomar café, obviamente depois que Manuel saiu da igreja, ele tomava café, né? Me disse que o chocolate é permitido porque tem pouca cafeína. Então, não há problema em pecar, desde que o pecado seja muito pequeno, não? Eu lhe perguntei. Ela sorriu e ficou vermelha, mas não me respondeu. Uma vez essas dúvidas... Bom, isso sobre a palavra de sabedoria não fala, por exemplo, do açúcar, que faz tão mal ao corpo, né? Eu como coisas com açúcar e eu adoro coisas com trigo, com tudo, eu como de tudo, mas que faz mal, faz muito mal, né? O câncer de pâncreas, ele é em base ao açúcar que tu consome, né? Porque o pâncreas, ele não vence trabalhar para eliminar tanto açúcar que tu ingeriu. E a palavra de sabedoria não diz nada sobre o açúcar. Então, o Pai Celestial, ele não sabia que o açúcar fazia mal? Uma vez que essas dúvidas começaram a se acumular, eu me permiti olhar para a igreja de um ponto de vista não mormon e analisar minhas crenças como alguém novo nessa fé, mas sabendo tudo o que eu sabia na época. O resultado foi que nada disso fazia sentido para mim. Há uma história muito popular, e aqui ele fala do sapo, a história do sapo, que eu usava na igreja, tá? Se você colocar um sapo em uma panela com água quente, o sapo pulará imediatamente da panela. Mas se você colocar o sapo em uma panela de água morna e pouco a pouco a temperatura da água começar a subir, o sapo vai ficar lá até que a água esteja tão quente que o sapo vai morrer.
Mesmo que seja um experimento falso, e aqui ele diz que Mythbusters o desmistificaram, acho que é uma boa metáfora para os membros da igreja. Quando você encontra a fé pela primeira vez, tudo o que ouve é sobre como Deus nos ama e como Jesus visitou as Américas e como você vai viver para sempre com seus entes queridos, etc. Então você aprende, depois disso, né? Você aprende que tem que ser batizado pelos mortos no templo, né? Que tem que preparar todos aqueles nomes e levar para o templo. Pagar 10% do seu salário. Abandonar amigos que são maus exemplos, que a igreja não diz oficialmente, não está escrito em nenhum lugar, mas eles ensinam nas aulas no domingo, tá? Isso é certo. Trabalhar muitas horas de graça para a igreja toda semana, que trabalhar e fazer compras aos domingos é pecado. Se alguém se depara com crenças estranhas, nunca é no começo, ele diz. No momento em que alguém ouve essas coisas, já está comprometido e convencido de que a igreja é verdadeira. Portanto, por mais estranho que pareçam essas coisas novas, elas têm que ser verdadeiras. Mas imagine se alguém ouvir todas essas coisas no início. Não há como dizer como alguém ser batizado ou dedicar a sua vida a algo assim. E não estou dizendo que a igreja mórmon é mais estranha do que qualquer outra igreja. Para mim são todas muito estranhas. Todas têm suas coisas estranhas. Mas desde que se ouviu essas coisas, desde o berço, é fácil aceitá-la. E aqui ele falou do batismo pelos mortos, ele falou de trabalhar de graça para a igreja, do dízimo. Mas a gente sabe que a lista é muito maior das coisas que a gente não escuta no primeiro dia, mas depois a gente fica sabendo que tinha que fazer, que tem que fazer, né? Por exemplo, tem coisas que você não aprende no início e que se você soubesse você não se batizaria, que é a poligamia de Joseph Smith. A poligamia dele é algo vergonhoso, tá? A igreja vive tentando escapar assim de fininho, de ladinho, quando alguém vem com o assunto da poligamia, porque não dizem para você no início, dizem de Brigham Young que sim, que ele tinha mais de 60 filhos, né, 65 filhas com não sei quantas esposas, e que John Taylor e que um monte de outros líderes e profetas e autoridades tinham muitas esposas, mas eles sempre dizem que Joseph só tinha a Emma Smith como esposa. E depois a gente descobre que ele teve mais de 30 mulheres, já estando casado e já tendo fundado essa igreja. E também nunca se disse que, menos ainda, que muitas dessas mulheres com quem ele esteve eram meninas adolescentes de 14, 15, 17 anos. Inclusive mulheres casadas, que o marido estava vivo. Tá? E também estava na igreja, ele mandava os maridos para as missões por aí e ficava com a mulher. Mas isso eles não te dizem no início não, tá? Depois, eles nunca te dizem. Hoje está publicado na página da igreja que Joseph foi selado a não sei quantas mulheres aí, mais de 30 mulheres. E que ele teve sim outras mulheres. Mas não se ensina ainda nas aulas de dominicais. Deveria ser ensinado ali, né? Também não se dizia que o livro de Mormon tinha sido traduzido com um chapéu e uma pedra do vidente dentro do chapéu e Joseph Smith metia a cara dele ali dentro daquele chapéu e olhando aquela pedra. Nunca na minha vida eu tinha escutado. Eu fui escutar depois quando eu já estava a ponto de deixar a igreja, tá? Porque eu deixei por causa disso e de muitas outras coisas. Foi quando eu pesquisei a igreja, fora da igreja, que eu descobri essas coisas. Se eu soubesse disso antes de batizar, eu jamais me batizaria. E você? Se batizaria sabendo de todas essas coisas? E muito mais que você ainda nem imagina, que vai aprender se você quiser. Mas aí ele continua. Para dar um exemplo, imagine que os missionários hindus venham à sua casa e lhe digam que você deve adorar Brahma, o criador de todas as coisas, que tem 4 cabeças e 4 braços. Ou Vishnu, o deus serpente azulado. Nunca se acreditaria em tais coisas. Não porque não sejam verdadeiras. Quem sabe? Talvez o Brahma esteja nos esperando ao lado de São Pedro, lá em cima nas nuvens.
mas porque é algo que nos é estranho, algo que nunca ouvimos antes. No entanto, para as pessoas na Índia isso é tão natural quanto para nós, né? Um homem barbudo com uma túnica branca sentado em um trono no céu, a um quarteirão ao norte de Kolob, certo? Como mencionei, é difícil de explicar. Foi um processo gradual e um tanto confuso. Por muito tempo, mesmo depois de não acreditar mais, me obriguei a acreditar, porque tinha tanto medo de pensar que tudo em que acreditei por 24 anos era verdade e que todo o tempo e dinheiro que investi foi em vão. Mas no final, tive que aceitar que essas coisas não me faziam feliz e eu merecia viver o resto da minha vida sendo honesto comigo mesmo. Tá? Agora ele vai começar com uma cronologia na vida dele. Quando começaram a surgir as coisas, em que momento que ele começou a ter dúvidas quanto às autoridades, quanto à importância de cada alma, como dizem Doutrina e Convênios, né? E ele vai fazer desde 1997, quando ele estava no CTM, aconteceu algo com ele. E isso eu vou deixar para o segundo vídeo, não percam. O que aconteceu com o Manuel no CTM, quando ele estava aí aprendendo as técnicas de recrutamento, as técnicas para levar pessoas a se batizarem na igreja como um missionário, né, de tempo integral. Bom, isso eu vou contar na segunda parte da história do Manuel, tá? Por hoje é só. Eu mando um beijinho para vocês e até a próxima.